E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fernando. Nós vamos iniciar aí mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. Nessa aula a gente vai falar um pouco, sobre dois temas importantes no contexto do nosso curso, que é o conceito de algoritmos e o conceito de programação. Essa vai ser uma das nossas poucas aulas teóricas, que teremos no curso, assim, puramente teóricas. Na maioria das vezes, teremos um pouco de prática. O primeiro conceito que nós vamos falar é o conceito de algoritmos. E, por definição, nada mais é do que um conjunto de passos para se resolver um problema. A definição é muito simples. É um conjunto de passos para resolver um problema, é uma definição muito simples. E é algo que todos nós usamos em nossas vidas, desde que nascemos. Assim, nossa vida é cheia de problemas e nós sempre estamos seguindo passos para resolver os problemas que vão aparecendo nas nossas vidas. Exemplos de algoritmos é o processo de eu montar um móvel, quando, por exemplo, eu pego um manual de um móvel e vou tentar entender como que eu vou montar aquele móvel. Então, quando eu faço esse processo, eu estou seguindo o algoritmo. Quando a gente, desde pequeno, desde criança, quando a gente aprende operações matemáticas e a gente aprende a fazer contas, tem todo um processo que a gente tem que seguir para conseguir fazer uma conta de adição, para conseguir fazer uma conta de divisão. Tem aquele conjunto de passos, eu tenho que colocar números sobre os outros, tenho que começar somando as unidades, depois ir somando as dezenas, depois as centenas, e tem um conjunto de regrinhas que a gente memorizou, que a nossa professora nos ensinou. E para a gente fazer qualquer tipo de operação, a gente está seguindo o algoritmo. O processo de eu seguir uma receita para preparar um alimento, também estou seguindo o algoritmo. Ligar um carro, se o carro é manual, se o carro é automático, se o carro tem um botão para ligar. Cada um tem um processo que eu tenho que seguir para eu conseguir ligá-lo. Circuitos integrados, aquelas plaquinhas que a gente vê dentro de equipamentos eletrônicos, aquelas plaquinhas, elas têm também algoritmos dentro dela, para que aquele circuito funcione daquela forma. Os algoritmos, eles têm algumas formas de representação. Como que eu posso escrever os algoritmos? Eu posso escrevê-lo na minha linguagem natural, o português mesmo. Um exemplo de algoritmo em linguagem natural seria, por exemplo, essa receita de um bolo. Eu tinha dado um exemplo da receita, na verdade, que é a receita de um pudim. Eu tenho aqui um conjunto de passos, um conjunto de etapas, e eu posso seguir essas etapas, e se eu segui-los corretamente, tiver os ingredientes adequados, eu vou, no final, ter o meu pudim pronto lá. Com a linguagem natural, eu posso escrever o algoritmo de qualquer jeito. Assim, eu não tenho uma regra definida sobre como que o algoritmo tem que ser escrito. Eu tenho que escrevê-lo tomando os devidos cuidados para não deixar margem à dupla interpretação, não deixar nada com duplo sentido lá, que esteja de uma forma organizada para que o leitor consiga seguir e fazer o pudim, no exemplo dado. E ele é mais aberto, é uma anotação mais aberta. Eu posso escrever, digamos, de qualquer jeito, não tem regra. Existe uma outra anotação que é a anotação de fluxograma. O fluxograma, como um exemplo simples também aqui pra gente, eles são símbolos que vão ligando as formas. As fórmulas têm rótulos, essas formas têm rótulos, e a gente vai seguindo esse fluxograma que é fácil de entender também por qualquer pessoa. Nesse exemplo, temos aqui uma primeira forma com um texto. A lâmpada não funciona. É o estado inicial. A lâmpada não funciona. E como ela não funciona, eu vou fazer uma verificação. Se a lâmpada estava plugada, se ela não estiver plugada, basta eu plugar a lâmpada. Se ela estiver plugada, eu vou fazer mais uma verificação. O bulbo queimou? Se sim, eu posso trocar o bulbo. Se não, eu posso decidir comprar uma lâmpada nova. Observe que é um processo, apesar de simples, de fácil entendimento, ele diz aí pra gente, vem para ilustrar pra gente o que é essa notação de fluxograma.
Obviamente, para a gente fazer algoritmos, assim, existem livros que definem, né, essas notações de fluxograma, definem os símbolos, qual o formato de cada símbolo para cada situação. Mas esse aqui é um exemplo mais simples que eu pude trazer para vocês, mas é possível a gente ter um estudo, né, de notação de fluxograma para escrita de algoritmos computacionais. Se a gente correr atrás disso, né, a gente consegue aprender, né, sobre esses símbolos, a forma adequada de uso dos símbolos. Mas esse exemplo aqui é bom para a gente entender o que é um fluxograma. Voltando aqui, eu posso representar algoritmos também por blocos. Um exemplo de representação por blocos, tem um site chamado Code.org, que a gente vai dar uma olhadinha lá, o que é essa representação de algoritmos por blocos. Aqui está o site, né? O site é esse, ó, Code.org, simplesmente isso. Esse site é um site que tem por objetivo, né, o ensino de programação para crianças, adolescentes, por meio de jogos. Na verdade, são cursinhos, né, que se assemelham muito a jogos. Eu vou abrir um cursinho aqui para a gente observar. Temos aqui na opção catálogo de cursos. Eu vou rolar aqui, né, e vou escolher um curso. Aqui um curso C do Angry Bird para crianças, né, de 6 a 10 anos. Vou escolher aqui uma atividade qualquer, lição 6, por exemplo. E aí, né, de cara, né, o Red, né, ele dá uma instrução para a gente, né, siga esse caminho para me levar ao porco, evite a TNT. Bom, vou dar um OK e vou observar aqui na esquerda. O que nós temos? Nós temos uma área, né, como se fosse um labirinto. Nós temos um desenho da TNT, Red e um porquinho. E para fazer o Red chegar até o porco, a gente sabe que basta fazer ele seguir esse caminho, né? Seguir reto, virar à esquerda, seguir reto. A gente tem aqui na esquerda, aqui na direita, alguns blocos que a gente pode usar para a gente construir o nosso algoritmo, que na prática é resolver um problema, fazendo o Red caminhar e chegar até o porco. Aqui tem algumas instruções, né? Eu vou fechar isso aqui. E vamos lá, tem esses blocos, né? Então vou arrastar os blocos, né, para construir meu algoritmo. Então basta nele avançar uma vez, avançar outra vez, virar à esquerda e avançar mais 2 vezes. Eu acredito que assim ele vai chegar no porco. Então avance, avance, vire à esquerda, avance, avance. Dessa forma, né, construir meu algoritmo em blocos e vamos ver o que vai acontecer. Ok, a gente conseguiu, né, resolver o problema. E esse site, assim, eu não vou ficar mostrando outras coisas dele, outros detalhes dele por aqui, mas é um site bem interessante para a gente brincar aí nas horas vagas. Esse site ele é um conjunto de cursos que, se a gente fizer, a gente vai estar melhorando, né, o nosso raciocínio, a gente vai melhorando as nossas habilidades com programação. O objetivo dos cursos, né, desse site é esse. Então eu acho uma coisa bem interessante, né, até como brincadeira mesmo, como lazer, né? Tem alguns que são bem desafiadores e bem interessantes para a gente tentar aqui depois. Voltando aqui na nossa apresentação, então a gente tem uma representação de blocos. Uma outra forma de representação de algoritmos que eu tenho é a representação por meio de pseudolinguagem. E a pseudolinguagem, ela é parecida com o nosso português, assim, apenas pelas palavras, né, que compõem a pseudolinguagem, mas ela é diferente em relação à rigidez necessária, né, para eu escrever um algoritmo em pseudolinguagem. Ela exige uma forma mais rígida, ela exige uma forma mais... ela tem um conjunto tem uma forma bem fechada, uma forma que eu tenho que seguir exatamente para eu conseguir escrever meu algoritmo. Para simplificar aqui, para clarear aqui o entendimento, trouxe um exemplo aqui, ó. Esse algoritmo aqui que eu trago para vocês é um algoritmo escrito em pseudolinguagem. E um algoritmo escrito em pseudolinguagem, ele tem uma forma, né? Ele começa com a palavra algoritmo, ele vem depois o nome dele, no caso aqui está sem nome, eu poderia chamar de soma, porque é isso que ele faz, né? Ele soma 2 números.
Tem a palavrinha aqui, tem a palavra início, tem um conjunto de símbolos, né, em um formato bem rígido para que que eu devo seguir para construir esse algoritmo. Nesse caso, eu estou usando um programa chamado Visualg. Tá? Esse Visualg, a gente consegue baixá-lo nesse site. Ele é mantido pela empresa chamada Apoio Informática. Então, esse é o site, né, para a gente baixar o Visualg. Ele é um sistema bem interessante para a gente aprender algoritmos nessa notação estruturada, né, de pseudolinguagem. No momento, não vai nos interessar muito aprender. Eu não vou explicar aqui agora, né, sobre a construção desse algoritmo, sobre as partes dele, sobre o que significa cada parte. A princípio, a gente vai entender que a pseudolinguagem, ela tem um formato de escrita. A gente tem que escrever exatamente dessa forma. Ela tem nesse conjunto de comandos que seguem uma regra da linguagem definida pela pseudolinguagem. No caso aqui do Visualg, se eu for aqui na opção de ajuda, linguagem do Visualg, tem um manual que está explicando detalhadamente sobre como que essa linguagem ela é. Então, depois, com calma, vocês podem instalar o Visualg, vocês podem vir aqui no menu de ajuda e lá tem um detalhamento, né, explicando parte por parte dessa linguagem, cada comando, o que significa, enfim. Esse programa é um programa que soma dois números, como eu falei. Ele é um programa, um algoritmo, né, que soma dois números. E a gente pode verificar o seu funcionamento aqui. Ó. Eu posso vir aqui, rodar o algoritmo, vou pressionar a tecla F9, né? E aí eu vou digitar, né, um número. Ele está pedindo para eu digitar um número. Eu vou digitar um número aqui. Ele está pedindo para eu digitar outro número. Eu vou digitar outro número aqui. Na hora que eu dou um Enter, a soma é 4. Observe que o algoritmo executou exatamente o que estão aqui nos seus comandos. Né? Aqui, primeiro, escreva, digite um número. Opa, ele escreveu, digite um número. Depois, leia A. Eu digitei um número. Depois, escreva, digite outro. Ele apresentou a mensagem na tela. Enfim, ele seguiu nesses passos aqui e exibiu para mim essa saída, esse funcionamento. Nesse caso, eu digitei 1 e 3, a resposta foi 4, a soma foi correta. Vamos voltar aqui no nosso esquema aqui. Então, os algoritmos, né, podem ser representados dessas formas, certo? A mais parecida com uma linguagem de programação que a gente vai usar na prática no nosso curso, que é a linguagem C++, é a pseudolinguagem feita no Visualg. Tá? Existem livros, né? Não necessariamente a notação do Visualg é a única notação para pseudolinguagem. Existem livros que definem, né, algumas notações próprias, tem autores que definem notações diferentes. Da mesma forma, né, fluxogramas também, tem autores que definem notação para fluxograma, definem os símbolos que a gente deve utilizar. No nosso caso, não vamos entrar nesses detalhes por enquanto. Os algoritmos, eles têm algumas características. Então, eles têm que ter fim, obviamente. Não pode deixar margem, né, a dupla interpretação, não podem ser ambíguos. Podem receber dados de entrada, fornecer dados de saída. No exemplo de somar dois números, as entradas foram os dois números e a saída foi a resposta da soma. Eles devem ter um processamento eficiente que consuma o mínimo de recursos necessário, né, e que dê a resposta correta. E é possível que existam vários algoritmos, né, para resolver o mesmo problema. Um exemplo que eu posso dar aqui bem rápido é, nesse caso, eu tenho o algoritmo, está somando dois números, ele está escrito dessa forma. Se eu, por acaso, decidisse tirar esse C que estava aqui em cima, talvez tirar essa linha aqui do algoritmo, e talvez, ao invés de essa linha estar aqui, eu escrevesse desse jeito. O algoritmo agora está um pouco diferente do anterior, mas o algoritmo ainda soma dois números. Eu vou executar o algoritmo aqui, vou digitar o número 1 e o número 4, e ele me deu a mesma resposta, né? A resposta 5. Então, ele está funcionando da mesma forma, o mesmo algoritmo. Algoritmos diferentes estão resolvendo o mesmo problema. E na prática, isso vai acontecer muito com a gente, né? A gente pode ter um problema e abordar ele de várias formas e chegar na solução correta.
Outro conceito importante relacionado ao algoritmo é o conceito de sintaxe e semântica. Conceito simples também. Sintaxe são as regras de escrita do algoritmo e semântica é o sentido do algoritmo. Então vamos voltar aqui, como eu tinha falado, né, voltando no nosso algoritmo escrito em pseudolinguagem, existe uma regra para a sua escrita e ele tem que começar com a palavra algoritmo. Se por acaso eu tirasse essa letra O daqui, ele já não está escrito da forma correta, né? Então nesse caso o meu algoritmo está com erro de sintaxe, certo? Se eu tentar executar o meu algoritmo aqui, o programa, né, o visual que vai me dar uma mensagem de erro, porque não está escrito da forma correta, está com erro de sintaxe. Eu vou voltar o meu algoritmo, né, para a forma correta, então ele está sintaticamente correto. Só que talvez eu errasse aqui alguma outra coisa nesse algoritmo, por exemplo, nessa linha aqui, ao invés de fazer uma soma, eu venho aqui e faço uma subtração. Observem que o algoritmo ainda está escrito da forma correta. Só que no momento que eu executo, ele não deu nenhum erro, né? Ele abriu, né? Então, a partir do momento que eu digitar o valor aqui, 12 e 2, na hora que eu der um Enter, a soma é 10. Que não tem nada a ver, né? Como que 12 mais 2 é 10? O algoritmo fez uma subtração. E, nesse caso, como ele deveria fazer uma soma, ele está com erro de semântica, um erro na lógica, no sentido do algoritmo. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre programação. O que é programar? Programar um computador, a gente pode dizer que é escrever algoritmo também. Então, quando eu estou programando, eu estou escrevendo algoritmo. A questão é, eu estou escrevendo algoritmo em que notação? Eu estou escrevendo em linguagem natural, fluxograma, em bloco, em pseudolinguagem? Não. Quando eu estou escrevendo algoritmo, eu estou usando a notação da linguagem de programação. Tá? Então, uma vez que eu escolho a minha linguagem de programação, é C++, é Python, é Java ou qualquer outra linguagem, quando eu estou escrevendo um algoritmo nesta linguagem, eu estou programando. Quando eu estou programando, eu estou escrevendo um algoritmo na linguagem de programação. O que muda é a representação. Tá? Então, por vezes, até nesse curso, às vezes eu vou falar assim, gente, vamos escrever um algoritmo agora. E às vezes eu escrevo um código lá, numa linguagem C++, por exemplo. E não estou errado, né? Porque programar também é escrever algoritmos. Só que na linguagem de programação, não vamos esquecer disso. No nosso curso, né, nós vamos usar C++. E a questão, né, que eu acho importante falar aqui no momento é que algumas pessoas, né, se você está assistindo esse vídeo, né, provavelmente você está iniciando com programação. E algumas vezes, assim, nos anos, né, que eu tenho trabalhado com essa disciplina, às vezes eu ouço muito, né, algum aluno chegando para mim e falando, Fernando, programação não é para mim, programação, eu não consigo entender esse negócio. Eu tento, já tomei pau nessa disciplina aqui umas 3 vezes, eu não consigo programar, eu não consigo entender. E aí, de fato, assim, programação é uma coisa que a gente só aprende, pessoal, praticando. É uma coisa que a gente consegue aprender na prática. Eu não digo que é uma coisa difícil, não, mas eu digo que é uma coisa que exige prática. Eu vejo às vezes as pessoas tocando um instrumento musical, né? E eu fico pensando, gente, aquilo ali é uma coisa muito difícil. Eu não vou conseguir nunca fazer aquilo ali, aquilo não é pra mim. Apesar de achar muito interessante, né? Eu nunca peguei no violão, então eu não sei qual a dificuldade que é, mas aparentemente me parece ser algo bem difícil. Por outro lado, algumas pessoas que tocam um instrumento musical, né? Que tocam violão, por exemplo, e praticaram muito, são bem fluentes naquele instrumento. E se eu perguntar para ela como é que é isso aí, é fácil ou é difícil? Eles vão me falar assim, isso é muito fácil. E é fácil porque elas já sabem, né? E a questão é, como que eles aprenderam? Aprenderam com muita prática. Aprenderam, primeiro, porque praticaram muito. Segundo, porque gostavam ali do que estavam fazendo. E o fato, né, de você gostar daquilo que está fazendo, né, acaba te levando a praticar mais. E a prática vai te levar a uma fluência maior naquilo. Vai chegar um ponto assim,
que você vai estar escrevendo código em C++, escrevendo um algoritmo, escrevendo fazendo um programa de computador e sem ter muito esforço de pensamento. Você vai simplesmente pegar e simplesmente vai escrever. E essa condição, pessoal, de fluência, né, numa linguagem, a gente só consegue praticando. Então eu achei importante falar isso, assim, nesse momento, né, inicial do curso, que a gente só vai conseguir praticando. E estou repetindo aqui, né, e repetir nos tópicos e estou repetindo aqui a minha fala. Certo, pessoal? Então, vamos finalizar por aqui. Tá? Espero que tenha dado para vocês entenderem, né, esse caminho que a gente seguiu, né, falando de algoritmos e programação. Eu vou deixar na descrição esse fluxograma aqui, essa imagem, né, que eu estou trabalhando aqui, que é esse mapa mental. Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para que vocês possam clicar e observar, né, talvez revisar isso aqui. Às vezes é mais rápido vocês revisarem, né, essa ideia aqui que a gente falou apenas olhando para o mapa mental do que ter que ver o vídeo todo de novo. E aí eu vou manter como costume, né, nos próximos vídeos também. Eu vou deixar sempre na descrição do vídeo esse desenho aqui do mapa mental que a gente tem seguido. Ok? Então, obrigado e até mais.